Olá, nesta aula nós vamos apresentar os objetivos do curso Biografologia, o calendário do curso, os módulos que nós vamos ter, ao total vão ser 10 módulos, e também vamos apresentar a metodologia do curso. Com relação às biografias, a biografologia em si, é uma temática que em geral desenvolve ou desperta interesse por muitas pessoas. Praticamente a maioria das pessoas tem interesse por biografias. Então esse é um ponto interessante, algo que de alguma forma tem relação com a nossa vida, ou seja, ele é um curso que está muito presente no dia a dia das pessoas. Uma outra questão que eu acho importante abordar, antes mesmo de entrar nos objetivos mais específicos do curso, é que nós vamos trabalhar também com uma abordagem consciencial. Ou seja, o foco da pesquisa vai ser não só a biografia em si, entender biografias, perceber como são as biografias, as outras personalidades, mas também haverá um interesse nesse curso em desenvolver, ter o próprio desenvolvimento, ou seja, trabalhar com a autopesquisa e sendo as biografias uma ferramenta para isso. E outra questão que a gente vai ver, então, é que justamente essa pesquisa ela tem todo um processo, ou seja, a metodologia de pesquisa, quando a gente tem interesse também em nos pesquisarmos, é importante a gente acompanhar todo o processo de pesquisa, tudo o que está acontecendo. Então, a gente acaba, nesse processo, sendo pesquisador muito além da biografia em si que a gente está vendo. A gente começa a pesquisar, pelo menos, perceber sincronicidades e outras variáveis que estão envolvidas. Então, dentro dessa tônica, digamos assim, dentro dessa abordagem que a gente quer trabalhar nesse curso Biografologia. Então, os objetivos, o público-alvo do curso, antes ainda dos objetivos. Pessoas em geral interessadas por biografias, que têm interesse em pesquisar ou estudar biografias, pessoas que tenham, de alguma forma, que tenham interesse pela autopesquisa. Então, às vezes, a pessoa não tem tanto interesse assim por biografias, mas ela é muito interessada em autopesquisa. Então, ela vai ver que esse curso contribui para preencher, digamos assim, situações ou espaço dentro de uma autopesquisa. Porque ao estudar biografias, a gente começa a mexer muito com a nossa própria vida. Então, isso também vem a ser interessante. Principalmente aí pensando em pontos fortes, habilidades que a gente pode desenvolver e por aí vai. Uma série de outras possibilidades. E também o curso é voltado, às vezes, para aquela pessoa que já desenvolve alguma pesquisa ou uma pessoa que estuda alguma área de conhecimento, tem interesse por algum tema de pesquisa e que pode, com a pesquisa de biografias, às vezes até ampliar esse tema, ter uma visão de conjunto maior. Então, por exemplo, só uma ideia muito simples. Às vezes uma pessoa que tem interesse muito grande por arquitetura, o fato de estudar grandes arquitetos, às vezes vai contribuir para até a pessoa desenvolver a sua pesquisa sobre esse tema. Então, isso tem relação aí, digamos assim, esses 3 grupos de pessoas poderiam compor o principal público-alvo do curso. Mas não quer dizer que outras necessidades ou outros interesses também não possam ser incluídos nessa questão do curso. Então, podem ficar bastante à vontade aí. Se vocês têm outro interesse, eu acho que com os objetivos que a gente vai passar aí pelo curso, vocês vão até poder verificar aí se está dentro das necessidades de vocês o que a gente está propondo no curso. Então, com relação aos objetivos, nós temos o objetivo de passar uma visão geral da especialidade biografologia. Então, a gente trata a biografologia como sendo uma especialidade da conscienciologia, uma subespecialidade. E aí o curso, então, ele vai dar uma visão geral. A gente não quer esgotar o assunto de jeito nenhum, tem muita coisa para ser estudada ainda pelo assunto, mas é entender todo o processo de estudo de biografias.
Tá? Outra questão, no curso também a gente vai trabalhar com metodologias de pesquisas biográficas. Então, entre algumas metodologias, também não quer dizer que a gente vai esgotar o assunto de metodologias, mas a gente vai ver algumas boas práticas, aquilo que às vezes algumas pessoas já fizeram, que já deu certo, que existe até certo consenso, isso nós vamos procurar passar para vocês. Até mesmo um roteiro de pesquisa biográfica, às vezes até para otimizar, né? A ideia de quando se trabalha com metodologias é tentar chegar num resultado melhor e de uma forma mais produtiva, com maior produtividade, com resultados melhores. Outro objetivo é fomentar a erudição. Dentro de um processo mais amplo de erudição, de desenvolvimento de cultura geral, as biografias elas se inserem nesse contexto, porque quando a gente quer entender, às vezes, uma época, a gente quer entender uma cultura, nós queremos entender grupos de pessoas, ou então holopensenes, né, que seria aí o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias de alguma área específica, muitas vezes a biografia ela vai fazer parte também desse contexto. Outro objetivo é contribuir para a inclusão de biografias em pesquisas pessoais. Um pouco do que eu já havia comentado antes. Então, se a pessoa às vezes tem uma pesquisa, tendo técnicas de pesquisar biografias, tendo mais desenvoltura na pesquisa de biografias, a tendência é a pessoa utilizar muito mais desse recurso. Então, visa favorecer esse ponto também. E relacionar a biografologia em contextos de aprendizagem, de pesquisa e interassistência consciencial. Então, a gente vai falar muito aqui no curso de interassistência. Tá? Então, todo o contexto, quando a pessoa está inserida num estudo de biografias, o quanto que essa pessoa pode pensar também em trabalhar com assistência. Então, a gente quer passar essas ideias, experiências também, que já trabalhamos nesse assunto. E desenvolver habilidades que a gente chama da consim exemplóloga. Então, quem que é essa consim exemplóloga? Consim é uma consciência intrafísica, uma pessoa, e exemplóloga é aquela pessoa que seria estudiosa dos exemplos, aquela pessoa que gosta de aprender com os exemplos, aquela pessoa que desenvolve essa habilidade em si. Então, essa habilidade dessa pessoa tem muita relação direta com a pessoa que gosta de estudar biografias, com a pessoa que gosta de aprender no dia a dia com as outras pessoas também. Isso faz parte, então, desse contexto, e isso a gente também vai abordar, então, faz parte dos objetivos do curso. Agora, a gente vai passar para o conteúdo do curso. O curso ele foi dividido, organizado em 10 módulos, e esses 10 módulos eles são semanais. Então, toda semana vai iniciar um módulo e vai fechar o módulo, a gente conclui o módulo sempre com uma aula online. Tá? Então, essa abertura do módulo é como se fosse numa sexta-feira, que, digamos assim, iniciaria esse período para trabalhar aqueles conteúdos do módulo, e a gente conclui na quinta-feira à noite, que é o dia onde nós vamos ter aulas online. Se alguém não tem horário disponível na quinta-feira, alguma questão, todas as aulas, né, para saber todas as aulas a gente vai deixar gravado e vai ser possível trabalhar aí com o ambiente também durante o curso. Tá? Então, com relação aos módulos, o primeiro módulo que nós estamos participando agora é justamente um módulo para apresentação do curso e ambientação. Então, ele vai iniciar agora dia 30/6, que é basicamente a abertura só do ambiente, e vai até o dia 6 de junho. Então, até a próxima semana, até a quinta-feira. O que tem nesse módulo aí de importante? Importante todos os alunos, todos os participantes do curso realmente participarem. Então, vai ter um espaço, né, no ambiente virtual de ensino para vocês se apresentarem, fazer uma apresentação e também conhecerem os colegas. Então, esse ponto a gente vê como de fundamental importância. Pelo curso se tratar EAD e pelo fato de nós estarmos
trabalhando num curso que envolve o paradigma consciencial, envolve as pessoas, eu diria que não é nada por acaso juntar essa turma, juntar esse grupo. Então a gente vê bastante importante essa participação, essa interação, conhecer os colegas e tudo mais. E também nesse módulo uma questão muito importante é conhecer o ambiente virtual de ensino que a Apex utiliza, ou seja, conhecer quais são os recursos, onde que você vai assistir um vídeo, como é que você vai acessar um fórum de discussão, como é que você vai colocar uma mensagem e por aí vai. Então isso faz parte desse aprendizado e a gente vai estar auxiliando sempre que possível em qualquer situação dessas aí. Tá ok? No módulo 2, que vai do dia 7 de junho a 13 de junho. A ideia desse módulo é a biografologia e o paradigma consciencial. Então, nós vamos estar apresentando a biografologia, o curso, né, a especialidade em si, essa área de pesquisa, e também apresentar o paradigma consciencial e juntando as duas coisas aí. Como que nós trabalhamos com a pesquisa de biografias dentro de um paradigma consciencial. Então, a gente vai falar sobre o paradigma consciencial em si, os benefícios da biografologia, as relações com outras áreas de pesquisa e a biografologia e paradigma consciencial. Então, esse módulo realmente vai começar, eu diria até que começa com um nível de profundidade nos assuntos. Tá? Enquanto o primeiro módulo é mais uma ambientação, esse segundo módulo já tem, digamos, até talvez o módulo que tenha maior volume de conteúdo, um pouquinho mais teórico ou mais relacionado a uma aula um pouco mais expositiva. Os outros módulos vão ter uma série de outras atividades e aí vão se fazer uso desse conhecimento justamente que tem relação nesse segundo módulo aí. Tá ok? O terceiro módulo, do dia 14 de junho a 20 de junho. Esse módulo ele vai trabalhar com a escolha de personalidade e roteiro de pesquisa. Então, a gente vai passar dicas de como escolher uma personalidade, às vezes, para estudar, ou o que está envolvido nesse contexto. O que faz parte, então, quando uma pessoa está procurando alguém para estudar, ou já estudou uma pessoa, quer estudar mais uma, o que vai fazer? Qual é o norte? Quais são os macetes para a pessoa ter melhor proveito, já que a gente tem aí trocentas pessoas que podem ser estudadas, né? Ou seja, um número muito grande de pessoas que fizeram grandes feitos para a humanidade ou que pelo menos tem alguma atuação, que tem uma biografia que possa ser estudada. Então tem um conjunto muito grande de pessoas. E aí a gente passa algumas dicas nesse sentido. E também a gente passa dicas de metodologia em si, de pesquisa de biografias e de roteiro de pesquisa. Então, para estudar uma biografia, o fato de ter um roteiro, de ter claro qual é a informação que você vai pensar, às vezes, de um livro, de um artigo que você está lendo, de uma reportagem, de um documentário. Então, se a pessoa já sabe o que quer, facilita muito o resultado que ela vai ter. Então, isso faz parte desse conteúdo, desse módulo, tem uma relação muito direta com a metodologia em si da pesquisa de biografias. O quarto módulo, ele vai ser um módulo de uma apresentação de uma biografia e vamos trabalhar com o debate também dessa apresentação de biografia. Além disso, nesses módulos todos, vão sempre tendo atividades paralelas, muitas vezes relacionadas aí com o tema em si que está sendo apresentado. Nesse módulo, então, vai ser até para despertar o interesse pela pesquisa de biografias, mas principalmente também para ver como outro pesquisador de biografias, como um determinado pesquisador fez uma pesquisa. Então, vai, junto com a apresentação em si de uma biografia, vai ser passado um pouco também a própria metodologia. Qual foi a maneira de pesquisar, o que deu certo, o que não deu, e quais são os resultados da pesquisa em si. Então, nós vamos ter 2 módulos onde nós vamos ter apresentações de biografias, então no módulo 4 e depois no módulo 6. E nesse módulo 4 vão ser, tanto um como o outro, vão ser escolhidas personalidades dentro dessa listagem, que seria ali ou Alberto Santos Dumont ou Alfred Russel Wallace,
Cristina da Suécia, o Isaac Newton, a Marie Curie, Monteiro Lobato ou Rui Barbosa. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre essa escolha, como é que vai ser o processo e tudo mais. Aí a gente vai trabalhar aí com essas personalidades. O módulo 5, a ênfase é no exemplarismo. E esse módulo ele vai do dia 28 de junho até o dia 4 de julho. Durante essa semana aí. E ele vai trabalhar com a biografologia e, quer dizer, com exemplarismo. Então, como que a gente pode aprender mais com o exemplo das outras pessoas? E ele vai trazer também, como conteúdo, a apresentação da relação da biografologia com a docência. Tá? O módulo 6, ele vai ter, então, a apresentação e debate de uma biografia, uma daquelas que a gente comentou já anteriormente. Mais ou menos como o módulo 4, então. Módulo 7, a ênfase, aí começa já uma grande mudança. Ele entra já muito mais no aspecto intraconsciencial. Então, a partir do módulo 7, vai ter uma relação muito mais forte com a pessoa fazer o próprio autoestudo. E aí a gente entra numa etapa que é a autobiografia técnica. Então, até mesmo para entender melhor outras biografias, é interessante a pessoa ter uma ideia da sua própria biografia. E quando a gente fala autobiografia técnica, é para a pessoa fazer a autobiografia visando o autoestudo. Não é fazer a biografia necessariamente para ser publicado ou alguma coisa. Não. A nossa maior fonte, muitas vezes, de compreensão, de estudo de quem nós somos, ela está na nossa biografia ou na nossa holobiografia. Então, nós podemos fazer a nossa autobiografia e tirar muito proveito disso aí. A gente já fez uma pesquisa com relação a esse tema e vamos estar expondo e trabalhando, vai ter até dinâmicas nesse sentido. O módulo 8, na sequência, vai ser o autoestudo através de biografias. E aí a gente vai colocar algumas variáveis relacionadas também à metodologia de pesquisa, mas já com vocês tendo feito até esse momento aí do curso, que seria já o módulo 8, vocês já vão estar em paralelo desenvolvendo algum tipo de leitura ou curiosidade ou buscar informações sobre uma determinada biografia. E aí o que vocês vão escolher, a gente vai passar também mais detalhes no curso. E a ideia é quem tiver oportunidade até mesmo fazer uma pesquisa biográfica durante esse momento aí do curso. Seria bastante rico, então, essa situação. E aí nesse módulo 8, a gente vai passar um pouco mais, o conteúdo em si, ele tem uma relação mais forte com esse autoestudo, autoenfrentamento, muitas vezes, que a pessoa faz ao trabalhar com uma biografia. Já o módulo 9, ele é um dos grandes módulos, então, preparados para esse curso, que ele tem relação com as pesquisas biográficas. E aí uma variável interessante, essas pesquisas biográficas, os pesquisadores são vocês. Aí é justamente que vai entrar, a gente vai fazer um debate em cima daquilo que vocês pesquisaram. Então é um momento que provavelmente vai ser muito gostoso aí do curso, essa interação, essa troca de ideias sobre aquilo que vocês vão estar acumulando ao longo do curso. E o módulo 10 é um módulo de encerramento. Então é basicamente um módulo para a gente concluir o curso, fazer uma avaliação do curso. Ele não é um módulo que vai ter um conteúdo mais específico, tá? É mais um módulo então para fazer o fechamento mesmo do curso. Tá ok? Então seriam esses aí os conteúdos que nós temos do curso. E agora a gente vai apresentar a metodologia. Como que a gente vai trabalhar nesse curso Biografologia à distância? Nós vamos ter aulas vídeos pré-gravadas, iguais a essa que nós estamos passando agora. Nós vamos ter uma série de atividades programadas, ou seja, específicas, relacionadas a cada módulo que a gente está vendo, a cada tipo de conteúdo. Nós vamos abordar, fazer dinâmicas diferentes, então, algumas envolvendo fórum de discussões, outros envolvendo algum outro tipo de texto ou material que a gente vai estar sempre disponibilizando, ou pelo menos dando dicas aí para trabalhar com pesquisa.
Nós vamos também fazer debates e participações em fóruns, que já inicia nesse primeiro módulo. Então, a própria apresentação pessoal, a gente entende que ela é uma participação muito importante. De novo, a gente reforça para vocês se apresentarem, então. Depois também a gente tem aula específica, onde a gente explica esse processo. Aulas online. Então, seriam essas aulas que a gente vai ter sempre nas quintas-feiras à noite, com exceção do último módulo, que daí o encerramento não vai ter aula online. E também o primeiro módulo, a aula é mais resumida, porque a gente não tem um conteúdo mais direto do curso. Então, é mais uma aula para essa apresentação, para tirar alguma dúvida, para esclarecer algum ponto e falar esse próprio conteúdo que eu estou apresentando aqui, dos objetivos do curso, da metodologia. A gente vai interagir um pouco sobre isso. Então, ela é uma aula só de meia hora, né? Das 8h30, das 20h30 até as 9 horas da noite, na quinta-feira. Também na metodologia nós vamos ter textos para leituras e pesquisas biográficas, as que tanto a gente vai apresentar, quanto aquelas pesquisas que vocês vão estar desenvolvendo também. Então, seria com relação a essas ideias aí principais de objetivos do curso, metodologia e conteúdo, seria isso para nós trabalharmos. Então, até a próxima, e a gente aguarda vocês na aula online, na quinta-feira, dia 6, às 20h30, pelo ambiente, vocês vão acessar aí pelo próprio ambiente virtual do ensino. Um grande abraço.